que vocês dois estão fazendo? O príncipe herdeiro deu uma ordem. Haverá um casamento em alguns dias. Além do pessoal do palácio, Ninguém mais pode entrar. A consorte Serena foi concedida em casamento pelo Senhor Celestial. Ela se mudará para o Palácio Xiwu em menos de meio mês. A consorte Serena foi concedida. Em casamento pelo Senhor Celestial. Ela se mudará para o Palácio Xiwu em menos de meio mês. Vocês dois não temem as consequências. Acabamos de voltar do campo de batalha. Estamos acostumados. Navegar sem rumo pelo mundo. realmente não conhecemos. As regras dos 9 céus. Se ofendemos as senhoras, por favor, compreendam. Preciso fazer outra visita ao Palácio Celestial. Não importa, não é surpresa. Que vocês pareçam tão novos. Temos que mudar para o Palácio Xiwu. Estaremos todos familiarizados. Adeus, Vossa Alteza. Adeus, Vossa Alteza. Está abafado aqui dentro. Quero sair para caminhar. Quer que vamos com a senhora? Não. Havia um perfume maravilhoso. De flor de pêssego ao redor da moça. Esta dama não segurou o príncipezinho nenhuma vez. Ela não deve gostar de interagir com os outros. Preciso fazer outra visita. Celestial. Vossa Alteza está indo para o Lago do Lótus de novo?
todos os deuses do mundo que testemunhem. Diante dos lagos do Extremo Oriente, Vossa Alteza, a vovó levou o príncipezinho, a consorte Lira Júlia. E nunca me separarei dela, independentemente de fortuna ou calamidade. A vontade fria do céu me atordoa, perco as cores. Está abafado aqui dentro. Quero sair para caminhar. Mesmo uma velha alma não esquece todas as mágoas passadas. Conheço bem esses caminhos. Posso ir sozinha. Vossa Alteza realmente não precisa que vamos juntos. Parabéns, Sombra. Você vai ser pai. Parabéns para você também. Você vai ser mãe. Flor cai na água, mas amor não tem reciprocidade. Não deixe o ressentimento congelar o coração puro. Quero ficar com você até o fim do mundo. Vai mesmo se casar com essa mulher? Já pensou bem? Usou a noite em que Davi nasceu como desculpa para trocar todos os servos que o Senhor Celestial lhe deu e pôr seus próprios soldados para guardar o palácio Xiwu. Isso já está irritando muito seu pai. Vossa Alteza! Vossa Alteza! O pequeno príncipe não para de chorar. Não para. Não importa o que eu faça. Como pode? Não estava bem agorinha. Por que ficou assim de repente? Está com fome? Mamou antes de virmos. O pequeno príncipe costuma ser muito obediente. Não sei o que deu nele hoje. Fica bonzinho. Estou indo embora. Não me procure. Ficarei bem sozinha. Cuide bem do Ali por mim. Sonhei que poderia segurar a mão dele E com ele ver a lua, as estrelas e o mar de nuvens. Mas parece que não poderei fazer nada disso agora. Não diga a ele que a mãe dele é apenas uma pessoa comum. Os imortais do céu não parecem gostar muito dela. Lísia, diga onde você está. Eu irei até você. Estou no terraço Zuxian. Serena me disse que se eu pular, poderei voltar para onde devo voltar.
deixe ir. Também vou deixar você ir. De agora em diante, não. Teremos mais dívidas um com o outro. Pensamentos por você na noite fria convergem em rio, transformando-se em lama na primavera para me nutrir. O tempo acaricia suavemente, enchendo as mangas do amante. Pétalas perfumadas caem pouco a pouco na água corrente. A vontade gélida do céu me atordoa e perco todas as cores. Caindo no reino mortal, com sentimentos feridos. É mais fácil sobreviver a uma calamidade do que consertar um coração partido. Até uma alma velha não esquece totalmente as mágoas passadas. Com certeza me casarei com você. De agora em diante, não. Serei seus olhos. Sombra, não. Ainda tenho algumas mágoas de vidas passadas. Já que fizemos um juramento diante dos lagos do Extremo Oriente, seremos marido e mulher por toda a eternidade. Você não deve me fazer mal por toda a eternidade. Sempre fiz uma clara distinção entre amor e ódio. Não tolero injustiças. Se você me trair... O que você faria? Se me trair, esses juramentos serão nulos e sem efeito. Vou deixá-lo para nunca mais vê-lo. Há uma atividade tão substancial, vindo de Tinkang, de repente. Deve estar relacionado com quem o selou. Augusto Dominus. Você já perdeu metade dos seus poderes, salvando a princesinha. Estou preocupado que você. Você está certo em se preocupar. Preciso me isolar para me recuperar. Enquanto estiver fora... Escreva algo para mim no Livro do Destino. Livro do Destino? Eu controlo o destino dos mortais. Não tenho poder sobre o destino dos imortais. Após sair do retiro, irei ao Reino Mortal. O que você vai fazer lá? A estrela 1 Luan não acenderá no meu destino.
quando eu for ao Reino Mortal. Você pode escrever um casamento no seu livro do destino. Ela me fez companhia tanto tempo no Palácio Celestial. Ainda assim, devo realizar seu desejo de ficar comigo. Se o Senhor Celestial perguntar, como devo responder? Apenas diga: vou experimentar a amargura da vida. Fazer isso. Os Celestiais precisam da grama fúngica divina para purificar sua cultivação. Caso contrário, você e Sombra perderão o controle de seus poderes e cairão em estado demoníaco. Não há tempo para se preocupar com isso agora. Não deve, mesmo sem tempo. Pai é o Senhor Celestial e Sombra é seu sucessor. Se ambos caírem em estado demoníaco, o que será da tribo celestial? Espere buscarmos a grama fúngica divina no Mar Oriental. Pai, não seja impaciente. Não há tempo. Perdão, pai. Terceiro irmão? O que está fazendo? O que acha que estou fazendo? Sabe o quanto o pai ama Sombra? Ele arriscaria a vida por ele. Por que temeria se tornar demoníaco? Não demore mais, irmão mais velho. Venha comigo buscar a grama fúngica divina. Cunhada, você ficará aqui. Antes de voltarmos, ninguém entra, exceto o rei da medicina. Está bem. Vamos. Sombra, por que precisa me tratar assim? Nunca quis você só para mim. Não posso nem mesmo ficar ao seu lado. Vossa Alteza! Vossa Alteza! Vá rápido ao salão Zishen. O que houve? Sua Alteza saltou do terraço Zuxian. Não se sabe se ainda está vivo. O quê? O que disse? Depressa, vá rápido, Vossa Alteza. Talvez ainda possa ver Sua Alteza uma última vez. Vossa Alteza! Deus Supremo. O que aconteceu? Meu senhor sofreu ferimentos críticos. O Senhor Celestial aguarda a grama fúngica divina no Salão Zitchen para transferir sua própria cultivação e salvar a vida de meu senhor. Ferimentos críticos? Ele não estava perfeitamente bem esta manhã. Deus Supremo! Deus Supremo! Rápido, rei da medicina. Siga-me. Espere. Deus Supremo, que ordens tem? Por que não me leva para dentro? Talvez minha perícia médica possa ajudar. Sim, neste mundo, quem mais entende de medicina é o Senhor, Deus Supremo. Jia Yun, por que não nos leva para dentro? Está bem, por favor. Sigam-me. Vossa Alteza não pode entrar. Por que não me deixam entrar? O Sombra e o terceiro príncipe me ordenaram não deixar ninguém entrar. Só o rei da medicina, até eles voltarem. Mas o Alto Deus Baltazar, por que ele pôde entrar? A perícia médica do Alto Deus Baltazar é conhecida nos 4 mares. Ao desobedecer, arrisco minha cabeça ao deixar o Alto Deus Baltazar entrar para salvar o príncipe herdeiro. Vossa Alteza não pode ajudar nos ferimentos do príncipe herdeiro. Por favor,
Não dificulte minha tarefa. Então me diga. Sombra. Ele ainda está vivo. Consorte Lyra Júlia. Alto Deus Baltazar. Vossa Alteza, minha perícia médica não se compara à de Baltazar. Ele estava por acaso no salão. Por que não deixá-lo dar uma olhada? Está bem. Pode examinar o Sombra. Não vou atrapalhar. O Senhor Celestial é... Não precisa explicar. Não vi nada. Há muito me isolei dos 3 reinos. E não estou mais preso às convenções. Posso pedir que todos saiam? Está bem. Vossa Alteza, quando o Alto Deus Baltazar se retirou dos 3 reinos, ele pode ter selado seu artefato mágico sob a montanha Kunlun, mas ainda tem sua perícia médica. Ninguém mais neste mundo se compara a ele. Esperemos com paciência. Não sei que relação tem com Murilo. Para até seu espírito ser tão parecido com o dele. Se for ele, é melhor continuar vivendo. A montanha Kunlun já te espera há 70 mil anos. Se não for ele, já que tem o rosto igual ao dele, então deve ser como ele. E perseverar por todas as pessoas do mundo. Sombra. Meu bom neto. Alto Deus Baltazar. Foram meus 2 filhos indignos ao bosque de pessegueiro chamá-lo. Como vim, não importa. Senhor Celestial, Sombra não corre. Perigo crítico agora. Mas se ele vai acordar, vai depender da sorte. O quê? Quer dizer que... ele vai continuar dormindo assim? É muito provável.
E então, recuperou a erva fúngica divina. Essas 4 bestas têm metade da cultivação do Pai Celestial. Eu e o terceiro príncipe juntos não conseguimos derrotá-los. Está tudo bem. Está tudo bem. Baltazar já está lá dentro há uma noite inteira. Ainda há esperança para o Yehua, com certeza. O alto deus Baltazar está lá dentro? Sim. Passou a noite inteira lá dentro. Pai. Agradeço pela ajuda, Baltazar. Foi por acaso. Já contei ao seu pai. Salvamos a vida do príncipe herdeiro. Mas se ele vai acordar, depende da sorte dele. Quer dizer que o Sombra pode não acordar? Depende da vontade dele de viver. Chamem quem ele ama e fiquem ao lado dele. Isso pode ajudar a despertá-lo. Aquela mortal é a única que ele tanto anseia. Aquela mortal já perdeu a alma no terraço Zuxian. Mortal? É a moça cega? Já fiz tudo o que podia. Adeus, Baltazar. Você fez um favor à tribo celestial. Um dia vou retribuir. Já não me importo com coisas mundanas, nem tenho desejos. Não preciso de retribuição. Foi o destino que me trouxe. Até o príncipe herdeiro. Bianca Milagre. Ainda bem que não corre perigo. Só tem os ferimentos leves. Tem vinho? Tem. Mas primeiro, me conte o que houve. Desde que selou o Celso, seus pais e irmãos te procuram como loucos. Até eu não tenho dormido bem. Seus olhos e os ferimentos. O que houve exatamente? O que foi? Fez algo vergonhoso e tem medo que eu conte ao quarto irmão. Selei o Celso, mas não saí ganhando. Ele selou minhas memórias e poderes e me deixou no Monte Junji. Passei por uma provação. Baltazar,
Lembro que você tem um remédio que faz esquecer o que não se quer lembrar. Não é? Esses anos devem ter sido muito tristes para você. Lembrar ou esquecer é escolha sua. Mas preciso avisar antes. Não há como reverter o efeito desse meu remédio. Depois de tomá-lo, o passado realmente não vai mais te preocupar. Minha mãe sempre dizia que tenho sorte na vida. Nasci imortal. Já era imortal, sem precisar cultivar. Mas não há nada tão fácil neste mundo sem passar por uma provação celestial, como ascender a alto Deus. Nos anos que se passaram, apenas passei por uma aprovação celestial. Já que essa provação passou, há coisas que não precisam ser lembradas. Sombra. Abra os olhos. Veja, por favor. Este é seu filho. Ele acabou de perder a mãe. Se perder o pai também, que pena seria. Abra os olhos, por favor. Como as coisas ficaram assim de repente? Ele sofria raios todos os dias, pelo selo do príncipe herdeiro. Ele suportou 36 chamas sagradas e 9 raios sagrados. Esse salto dele foi claramente para buscar a morte. Se o tivéssemos deixado casar com aquela mortal, no máximo haveria apenas mais uma consorte secundária no Palácio Xiwu. Não teria sido tão ruim quanto perder a vida. Já chega. A culpa é minha. Pai, fui desobediente. Criei um filho decepcionante. No fim, ele ainda é o príncipe herdeiro da tribo celestial, em quem todos acreditam. Sombra, você deu esse passo porque eu o forcei. Pensei que depois de forçá-la à morte, você ficaria abatido por alguns dias. Mas depois ainda seria o herdeiro aparente da tribo celestial, reverenciado pelos 4 mares. No entanto, nunca imaginei que você daria tanta importância àquela mulher. Sombra, ele realmente não vai acordar. Não consegui curá-lo. Talvez ainda haja uma chance. Que chance? A tribo celestial tem um objeto sagrado, chamado Lâmpada Coletora de Almas. Foi criada pelo Pai Celestial, durante o Grande Dilúvio. A lâmpada pode reunir as partes do espírito de um imortal. A Lâmpada Coletora de Almas? É um item sagrado da tribo celestial. Como nunca ouvi falar. Este objeto sagrado pertence ao clã Sujin. Serena? Lembro
lembro daquela lâmpada. Minha mãe realmente disse que esta lâmpada pode reunir o espírito de um imortal. É verdade? Onde está agora? Estava com a minha mãe desde que eu era pequeno. Depois, quando o meu clã inteiro pereceu e foi enterrado no Mar da Inocência, guardei-o para minha mãe com os objetos do enterro. Está no Mar da Inocência. Mar da Inocência. É onde a tribo celestial preserva os corpos dos imortais. Já que foi enterrado com os mortos, então deve estar no caixão de cristal da sua mãe. Já se passaram 70.000 anos desde que ela faleceu. Se abrirmos o caixão dela agora, temo que... Senhor Celestial, não se preocupe. Já que a lâmpada pode salvar o herdeiro aparente da tribo celestial, a sepultada, certamente, não se importaria em ser perturbada para recuperar a lâmpada. Enviarei Celso para levá-la a buscar a lâmpada. Ser perturbada pela própria filha é melhor do que por um estranho. Sim, irei agora mesmo. Mãe, obrigada por me dar mais uma chance. Dessa vez não vou desperdiçá-la. Não vou mesmo. Vossa Alteza, conseguiu a lâmpada? Em minhas mãos está a lâmpada coletora de almas. Siga-me rápido de volta ao Palácio Celestial. Sim. Eu recuperei a possessão funerária da minha mãe, a lâmpada coletora de almas. Espero que Vossa Majestade se lembre de tudo o que fiz no passado e se lembre do que uma vez me prometeu. Serena, você já foi minha consorte secundária. E também é descendente de um súdito meritório. Se desejar se casar novamente, eu lhe concederei um outro bom arranjo matrimonial. Porque você precisa ser tão apegada à sombra. Por favor, realize meu desejo, Vossa Majestade. Está bem, eu prometo. Você nos trouxe esta lâmpada hoje. Se realmente puder salvar Sombra, com certeza farei com que se case no Palácio Shiu. Obrigada, Vossa Majestade.